Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas hoje gritam a queda do ditador Assad na Síria. Uma queda que acabou sendo uma surpresa pelo rápido avanço das tropas insurgentes contra a capital Damasco. A capital foi tomada praticamente sem luta. O próprio Assad teria recomendado que a transição se desse de maneira pacífica. O ditador fugiu num avião particular para Moscou, onde ele já está exilado. Fugiu para Moscou. A ditadura síria dura cerca de 50 anos. Foi instalada pelo pai de Assad, Hafez Assad. Quando ele morreu, Assad era o segundo a ser guindado à presidência da República. Seu irmão mais velho tinha sido treinado para isso. Mas esse seu irmão morreu num acidente automobilístico e Assad, que estava em Londres, que havia cursado medicina, era oftalmologista, dizem que até bom oftalmologista, sem nenhuma experiência política, foi convocado a assumir o lugar do pai, assumiu e o fez de maneira sangrenta. Foram vários anos, 20 anos, de ditadura terrível, com mortes dos próprios sírios que se insurgiam contra a ditadura ou que eram alvo das suspeitas da ditadura, uso contra o seu próprio povo de armas químicas, etc., etc. Quem está assumindo o poder é uma dissidência da Al-Qaeda. Aí é uma dissidência aparentemente profunda, porque esse novo grupo
se diz não terrorista, se diz não laico, é um grupo ainda religioso, mas que vai permitir a presença no cenário sírio de outras religiões. Ontem mesmo ele apareceu junto com alguns líderes católicos. Na Síria de Assad, isso era permitido. Não se sabe que rumo vai tomar essa reviravolta. Os vencedores, repito, se autoproclamam pacifistas, dizem que vão conceder liberdades e tal, apesar da religião, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. A Síria, se você olhar o mapa, tem várias divisões, quer dizer, não é demarcado, mas tem várias divisões, vários povos e religiões diferentes que formam um cadinho completo de etnias, né, que dificultam acertos e dificultam a concretização de uma democracia plena naquele país. Por que Assad caiu tão depressa? Para grande parte dos analistas internacionais, neste momento, o que aconteceu foi que os seus grandes protetores, o Irã e a Rússia, de alguma maneira, acabaram abandonando, nem totalmente, mas acabaram se afastando de Assad. Por quê? A Rússia está ocupada com a sua guerra na Ucrânia. Uma guerra que parecia mais fácil, está bem mais difícil. E o Irã sofreu violentamente com os ataques de Israel. O Irã está com o seu governo fragmentado sob o aspecto moral, né? O exército iraniano sentiu-se humilhado pelo avanço israelense, tudo o que aconteceu. Israel chegou a jogar uma bomba muito perto de um campo nuclear, de uma base nuclear do desenvolvimento nuclear do Irã, mostrando que poderia ter bombardeado. O termo certo é desmoralizado. A defesa iraniana, as forças armadas iranianas, tidas como fortes, hoje estão desmoralizadas. Então, Rússia e o Hezbollah, comandado pelo Irã, de longe pilotado pelo Irã, foi total e completamente desmoralizado por Israel, né? Aquele episódio dos telefones, outros episódios que desmontaram, que mataram praticamente toda a liderança do Hezbollah. Então, o Assad ficou órfão e os insurgentes que lutam há 14 anos contra o regime conseguiram avançar rapidamente sobre duas cidades mais importantes e, enfim, dominaram Damasco e fizeram anúncio pela televisão. Não houve resistência. Dizem os correspondentes internacionais que os soldados se apressaram a vestir roupas civis, né? Se houve incidentes, foram poucos. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer em todo o território sírio. Há pontos que ainda são pontos de interrogação. É bom lembrar que a Rússia tem duas bases importantes na Síria. Acho que são as únicas bases no exterior que a Rússia tem. Uma é uma base marítima,
e a outra é uma base aérea. São duas bases. Quer dizer, é bom lembrar que, claro, a Rússia vai querer preservar as suas bases. Se você perguntar quem ganhou, é difícil você cravar quem são, neste momento, os vitoriosos. Neste momento. Israel, provavelmente, mas também tem que fiscalizar as suas fronteiras com a Síria, não se sabe o que vai acontecer. Pode ser, o regime de Assad estava tranquilo com Israel. A situação lá, com alguns incidentes, não era uma situação belicosa como, por exemplo, com o Hamas. Nada parecido, era tranquilo. Então, resta esperar, resta uma expectativa. As análises são várias, tem gente que faz profecia, tem gente que adivinha, mas exatamente o que vai acontecer não se sabe. A ONU se reúne hoje a portas fechadas, com alguns envolvidos na questão, com a Rússia, o Irã, enfim. O primeiro-ministro sírio está lá, ainda no poder, dizendo que vai colaborar nessa passagem, etc., etc., que quer paz, enfim. Então está aqui a folha, olha, rebeldes depõem Assad na Síria e mergulham região em mais incerteza. Insurgentes da HTS, são as iniciais dessa organização, será que é terrorista, insurgente na Síria, né, que vem de uma divisão, de um agrupamento terrorista, Al-Qaeda. Então, insurgentes da HTS, organização cuja origem remonta à Al-Qaeda, tomaram o poder sem resistência. Ditador recebeu asilo em Moscou. Vamos pegar aqui o Globo. O Globo está aqui, Botafogo comemorando a conquista do Campeonato Brasileiro ontem, né? Derrotou o São Paulo, e o Palmeiras, que ainda alimentava qualquer esperança se o Botafogo fosse derrotado, foi derrotado em seu estádio aqui em São Paulo pelo Fluminense. Rebeldes derrubam regime na Síria e ditador foge do país. Forçado a renunciar à presidência, Bashar al-Assad chegou ontem a Moscou, onde recebeu asilo do governo russo. Aí o texto do Globo termina assim: há muita incerteza em relação a quem vai assumir o governo, com receio de um vácuo de poder em um país onde facções rivais disputam o controle de diferentes partes do território. Ontem, até um analista importante dizia o seguinte: se o vácuo demorar muito, não se perpetuar, mas se o vácuo continuar existindo e não for tomado por ninguém da área, a China está preparada para isso. A China pode ganhar uma cunha no Oriente Médio nesse vácuo de poder existente na Síria. Por isso, há uma pressa, há uma rapidez, né? Há uma tentativa de acelerar o fim desse vácuo do poder. Mas tudo isso são conjecturas, mas que foram feitas mesmo. Tem gente fazendo. Olha aí, o Estadão. Ofensiva relâmpago rebelde derruba regime na Síria e ditador foge para a Rússia. Bashar Assad deixou o país horas antes de insurgentes entrarem em Damasco. Guerra civil começou há 13 anos, uns dizem 14. Olha aí o valor. Rebeldes
tomam Damasco. Assad foge para Moscou. Aí já vem uma série de consequências que muitos estão tentando prever, né? Por exemplo, preço do petróleo. Petróleo na região, não sei qual o mecanismo desse aumento, mas há analistas internacionais, fora do Brasil, preconizando que pode haver um aumento do petróleo. A partir daí, minha gente, é orelha em pé. Ninguém sabe o que vai acontecer, a situação é tensa, né? Não depende apenas dos que tomaram o poder, há outros países e outros interesses envolvidos. A Turquia, por exemplo. A Turquia tem um grupo que incentivou tropas contra Assad. Um dos grupos insurgentes é financiado pela Turquia. Então, qual é o mote que a gente deve adotar? De cuidado e observação. Cuidado e observação. O que vai acontecer, ninguém sabe, é difícil prever, quase impossível. Situação explosiva, e há quem diga o seguinte: olha, pode vir um grupo religioso pior que o Assad. Assad tinha uma convivência boa com sunitas, xiitas, os invasores, os vencedores são sunitas. Assad não era nem sunita nem xiita, era alauíta. Os alauítas têm um pedacinho do território. E todas essas religiões tinham um convívio relativamente pacífico e tolerado pelo governo sírio. Agora, o que vem, não dá para saber. A não ser que você acredite na palavra dos insurgentes, dizendo, olha, vamos ser bonzinhos, etc, etc. A foto aqui é alguém comemorando, né, de arma em punho, comemorando a queda de uma estátua de Bashar Assad. Bashar é o fundador do regime iniciado em 1971, pai do atual ex-ditador Bashar Assad. Também era Bashar. Pai do ditador Hafez Assad. Desculpe, Hafez Assad, pai do Bashar Assad. Provavelmente ele vai ser oculista em Moscou. Você teria coragem de ser consultado pelo doutor Bashar Assad, que jogou armas químicas em seus próprios compatriotas e teve uma ditadura mortal, sanguinária na Síria? Doutor Assad, vou examinar os seus olhinhos, meu filho. Bom, dizem até que ele era um bom oculista. Ele conheceu a mulher dele, que cursava em Londres qualquer curso, não de medicina, enfim, tudo isso. Ela é também de origem síria. No sábado, teve uma manchete que eu acho importante, que eu quero levar para você. Seca leva país à escassez inédita. Aliás, não foi no sábado, foi domingo, em 5 grandes bacias hidrográficas. Levantamento mostra que 26% do território nacional foi atingido por evento extremo, na primeira vez em um século de medições dos rios. E tem na edição de domingo do Estadão essa manchete aqui, ó: Brasil perde espaço entre investidores que miram emergentes. Isso é no domingo.
manchetes de ontem. Bom, nesta semana, amanhã, começa a reunião do Banco Central, que deve levar, na quarta-feira, a um aumento dos juros. O mercado, se você analisar o mercado, diverge, mas a aposta é em 0,75. A aposta é 0,75. Então, todo mundo diz que vai aumentar. Agora, os números é que variam. Vê, está aqui no valor. Mercado projeta que BC acelere ritmo de alta de juros. O mercado projeta que o Banco Central acelere o ritmo da alta de juros na reunião do Comitê de Política Monetária Copom desta semana. De 117 instituições ouvidas pelo valor, 89 projetam que o BC aumentará a taxa Selic em 0,75 ponto percentual para 12% anuais. Outras 24 casas falam em alta de 1 ponto e apenas 4 apostam que o Copom manterá o ritmo do último encontro com 0,50 ponto percentual. Aí vem o cenário. O cenário persistente de desancoragem das expectativas de inflação em meio à forte depreciação do real e a insatisfação com o pacote fiscal do governo estão entre os motivos apontados para a projeção de juros ainda maiores. É esse o panorama, ou pelo menos parte do panorama. Aqui, ainda aqui tá vendo? No valor, economistas veem BC acelerar aperto com alta de 0,75 ponto na Selic. Que mais? O Lula quer fazer uma reforma ministerial. Já se falava nisso, agora ele mesmo falou que a sua área de comunicação não vai bem. E o governo vai bem, tem um monte de fatos positivos e tem. O problema é o futuro, mas os fatos positivos estão aí, pouco desemprego, enfim, algumas coisas boas produzidas pelo governo Lula, sem se esquecer do futuro que não é dos melhores. Aí ele diz, isso não é bem divulgado. Aí o PT se reúne no final de semana e a conclusão a que chegamos é a seguinte: a área de marketing, a área de comunicação do presidente Lula vai ser trocada. Deve sair o atual secretário, o atual ministro, para dar lugar para o Sidônio. Lembra do Sidônio? Que é quem ainda cuida da comunicação do presidente Lula. Foi ele quem pilotou a manifestação do ministro Fernando Haddad na comunicação desse último lance aí de pacote. Quer ver? Olha aí. PT critica Faria Lima e quer mudar a comunicação. Isso é reunião de fim de semana. O Diretório Nacional do PT aprovou por margem apertada neste sábado em Brasília resolução que critica o que chama de artimanhas da Faria Lima e cobra uma reformulação da comunicação do governo Lula. Então, Paulo Pimenta, que se prepare, ele vai perder esse ministério que cuida da comunicação, deve ganhar um outro ministério. Tem uma coisa aqui do domingo que é assim: admissão de Bolsonaro
prejudica sua defesa. Político disse mais de uma vez ter discutido estado de sítio e especialistas falam em deturpação da Constituição. Aí ele se trai. O Hélio Gaspari faz uma análise do que está acontecendo com a Polícia Federal. A Polícia Federal, o doutor Andrei, proibiu a presença de jornalistas da Folha numa entrevista coletiva na semana passada. Parece que ele está bravo com coisas que a Folha colocou a respeito do relatório de 800 e lá vai pedrada de páginas da Polícia Federal. Aí, quer ver? Tem uma coisa assim, os relatórios demonstram que o agente da PF campanava o presidente eleito. Ele está preso e foi indiciado, mas falta ir adiante. O plano Punhal Verde-Amarelo, impresso no Planalto pelo general da reserva Mário Fernandes, falava em decapitar a chapa eleita. Lula poderia ser envenenado numa de suas idas a hospitais. Poderia. Tem gente que acredita no envenenamento do Papa João Paulo I em 78. Pelo menos 3 livros e um filme sustentam essa teoria. Prova? Nenhuma. É isso que o Hélio Gaspari fala. Ele alinha uma série de coisas e prova nenhuma. Hoje de manhã sai a notícia de que a polícia chega à conclusão que no aeroporto, quando mataram aquele denunciante do PCC, metralharam, pouco antes havia um carro da polícia. Havia um carro com chapas falsas da polícia. Eu não sei exatamente o que isso pode significar, mas a polícia está divulgando como uma pista. Deixa eu ver aqui. Vera Magalhães. Tarcísio mantém derrite, mas prepara intervenção na segurança. Segurança é um problema grave para o governador Tarcísio. Ele tem boa aprovação em outros setores, mas a segurança pública dele, embora tenha apresentado já números bons, arranha o governo do governador Tarcísio. Olha, após casos de violência policial, governador quer mudanças na corregedoria e na Operação Verão. Vamos aqui, ainda no Globo, pauta de fim de ano. No Congresso inclui fatura por apoio a sucessores de Pacheco e Lira. Propostas incluem PEC das praias, Movimento Sem Terra, pedido da bancada ruralista e medidas de segurança. O Movimento Sem Terra está fazendo invasões e botando as manguinhas de fora no governo Lula. Quem diria, hein? Deixa eu ver. Uma certeza e uma dúvida sobre reforma ministerial no entorno de Lula. Malu Gaspar. Deixa eu ver o que ela disse, é que dá para ver. Em tempos de alta expectativa sobre reforma ministerial no governo Lula, eu sabia que não ia dar para ver. É tudo especulação. Eu vou voltar. É tudo especulação. Não dá para ver. Eu perdi aqui. Sempre eu erro aqui quando eu mexo com... Aí você vai ficar curioso. Bom, devem sair novidades, votações, novidades
do tal pacote, do tudo que falta, detalhes, discussões, eleição de 2024, tem suspeita de fraude por transferência de eleitores entre cidades. Movimentação em massa levou 82 municípios a elevarem eleitorado entre 20% e 46%. Maioria deles tem mais votantes que moradores. Será que alguém vai ser punido? Será? Teve o voto no STF sobre bases, né, de internet e tudo isso. Realmente um voto aí, eu gostaria de discutir, mas o tempo está muito rápido, está correndo demais hoje. Se der tempo. Olha aí, decisões de Dino no STF ajudam o governo Lula em pautas difíceis, diz aqui a Folha. Ministro Flávio Dino deu decisões e firmou acordos no âmbito do STF que facilitaram a gestão Lula no governo federal. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ele tomou posse após ser indicado pelo petista. Desde fevereiro, Bruno bloqueou pagamentos de emendas parlamentares e aliviou meta fiscal no caso da onda de incêndios. Olha, eu falei do Hélio Gaspari, ele conta que lembra que o ministro Lewandowski prometeu erguer muros em torno de penitenciárias. Pois é, só um saiu do papel. Eram 6, 7, só um saiu do papel e assim mesmo a obra está interrompida por erros técnicos. Não consegue construir um muro dentro da segurança pública. Olha onde nós vivemos. Lewandowski prometeu, cadê o muro? Cadê o muro? Os chineses fizeram um muro, chama os chineses. O muro que eles fizeram perdura há 1000 anos. Não consegue fazer um muro e não cercaram. As penitenciárias não estão cercadas de muros. Deixa eu ver mais. Está no fim aqui. Olha, combo de golpismo e corte de gastos, ouriça militares e testa a relação das forças com Lula. É uma matéria de uma página da Folha de São Paulo, que é uma matéria séria, porque os militares, com razão ou não, estão ouriçadíssimos. Essa é a palavra. Vamos para quem tomou cafezinho conosco hoje. Alisson Furtado, José Eudilson, Leandro César, Denilson Soares, Domingos Amarque, Carmelito Leonar, Vitor Leme, Ivan Castilho, Yara Maria, Antônio Floriano, Laerte Honorato, Carlos Luiz, Maírton Saraiva, Fabrício Alencar de Manaus, Terezinha Dalmagro de Saltinho, Santa Catarina, Anastásia Aguiar de Cruz das Almas, é Bahia, né? Cruz das Almas. Gustavo Espósito de Monte Santo, Minas Gerais. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos acompanhar os acontecimentos do Brasil e do exterior, porque tudo isso acaba batendo na gente. Não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.